As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora começa o nosso debate. O Debate Melodia nesta terça-feira, neste dia 10 de setembro de 2013. E é muito bom saber que você está com a gente, hein? Muito obrigado aí pelo seu carinho, audiência, preferência. Obrigado pela fidelidade. E por falar nisso, ontem à tarde chegou mais um boletim do Ibope. E no boletim de ontem trouxe o resultado de que no debate, neste horário do debate, a Melodia é primeiro lugar dentre todas as FMs do Rio de Janeiro. Então o Ibope consolida, confirma, reafirma a liderança absoluta da Melodia dentre todas as FMs do Rio de Janeiro, e a gente quer agradecer a você, viu, pelo seu carinho, pela sua participação, pela sua fidelidade. Um abraço muito carinhoso pra você, você é responsável disso, viu? É por isso que a gente sempre diz que a Melodia te ama, e a gente sabe que a recíproca é verdadeira. Muito obrigado, então, pelo seu carinho, pela sua participação aqui com a gente. Pesquisa do dia. Pois é, tem uma pesquisa pra você interagir aqui no nosso debate, que é o tema também do nosso debate nesta terça-feira. Você conhece as razões pelas quais tantos filhos de crentes se desviam para o mau caminho? A sua opinião a respeito desse tema, hein? É o tema de hoje aqui da nossa pesquisa. A sua opinião, ela é muito importante. Nós estaremos discutindo este assunto a partir de agora aqui no nosso debate. E para falar sobre esse tema, um timaço escalado nesta terça-feira. Pastor Walter Júnior, da Igreja Batista no Rio da Prata, em Bangu. Pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo. Também o pastor Enoque Rafael, da União Evangélica da Polícia Militar no Estado do Rio de Janeiro. E o pastor Paulo Marcos Cozendei, da Igreja Batista em Jardim América, Itaguaí. Vamos começar então esse nosso debate orando. O pastor Enoque Rafael vai estar orando, então, abrindo esse nosso debate. Pai querido, nós te rendemos graças, te adoramos, sobretudo quando percebemos que o teu nome tem sido honrado, dignificado através desta emissora. Que toda notícia que recebemos seja para a tua glória, para teu louvor. Continua conduzindo bem a direção desta rádio, como tens feito até aqui, os programadores, radialistas e nós debatedores. Peço também a bênção sobre o teu povo que está nos ouvindo, que nesta tarde, início de tarde, possamos ser instrumentos teus mais uma vez, para que vidas sejam edificadas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Debate Melodia. Muito bem, 11 horas mais 5 minutos. Vamos então ao nosso debate de hoje. Quanto choro, quanto peso, quantas perguntas sem respostas. A pesquisa mostra, lamentavelmente, um grande número de desviados. E se entrarmos na estatística, sobretudo dos presídios, no Rio de Janeiro, para não dizer no Brasil, lá tantos nomes bíblicos de filhos de pessoas que fazem parte da igreja. E aí a pergunta que não quer calar: quais as razões de tantos filhos de crentes se desviarem para o mau caminho, hein? Vamos estar tratando disso a partir de agora. Eu começo com o meu querido pastor Paulo Marcos Cozendei. Pastor Paulo, muito bom tê-lo conosco. Bom dia. Muito bom dia, pastor Liel. Bom dia aos companheiros aqui da mesa. E essa notícia aí, em primeiro lugar, né? Toda honra, toda glória seja dada a Deus, com certeza. E também a você, Liel. Você que, sendo mediador desse debate aí, sem dúvida, você é o que é o ícone aí. Amém. E nós aqui somos apenas coadjuvantes disso. Glória aqui, a Deus, né? A mesa é fantástica. Mas aumenta bastante a nossa responsabilidade naquilo que nós vamos falar e proferir para essa grande audiência aí. Então, em relação a essa pergunta, muito pertinente, nós temos algumas vertentes aqui a serem tratadas, mas de início eu separei apenas 3. Por que os filhos de crentes se afastam da igreja? Em primeiro lugar, dentro da minha visão, é porque muitos
filhos de crentes, na verdade, ainda não se converteram. Porque a gente precisa entender que nós não somos salvos por tabela. Deus não tem netos, não tem bisnetos, ele tem somente filhos. Então, dentro das nossas igrejas, algumas pessoas ainda não entenderam que somente serem filhos de crentes não é ponto crucial para serem salvos. Então, tem que ser trabalhado isso também. Então, eles se afastam porque, na verdade, não experimentaram Jesus de verdade. Então, filho de crente também tem que se converter. Filho de crente também tem que se arrepender, tem que confessar e tem que passar pelas águas, ele tem que realmente experimentar uma conversão. Em segundo lugar também, estou fazendo uma análise bem simplória, muitos filhos de crente se afastam da igreja também pelo péssimo testemunho dos pais. Porque muitos pais, dentro de casa é uma coisa, na igreja é totalmente diferente. Então, são dupla personalidade de pais crentes. Dentro do lar, parece que é uma outra pessoa daquela pessoa que vive no convívio da igreja. Então, muitos péssimos testemunhos dos pais em relação ao evangelho no lar também têm feito com que muitos filhos se afastem da igreja. Em terceiro e último, dentro da minha visão aqui, também é pela deficiência doutrinária de algumas igrejas evangélicas. Tem igrejas evangélicas que não tem hall de membros, não tem escola bíblica dominical, não tem estudo bíblico, o público é flutuante. Então, esses jovens também não são doutrinados, não são evangelizados, não são edificados na palavra. Obviamente, se eles não crescem sendo alimentados pela palavra, obviamente vão vir as provas, as tentações, eles vão se afastar. Então, nesse primeiro momento, filho de crente não é crente, péssimo testemunho dos pais e também deficiência doutrinária de algumas igrejas evangélicas tem levado ao afastamento de muitos jovens da igreja. Muito bem. A opinião do pastor Enoque Rafael, também muito bom tê-lo conosco. Bom dia, pastor Enoque. A honra, a alegria é minha, pastor Léo do Carmo. Quero parabenizar a Rádio Melodia, porque se o resultado que tivemos quanto às pesquisas é porque Deus deu direção à rádio para que entendesse a necessidade desse debate que foi acolhido pelo povo de Deus. Quero parabenizar você, meu amigo, pelo trabalho que você faz aí nos orientando, cada debatedor. Para mim, é uma honra muito grande estar aqui. Eu me sinto privilegiado por Deus, de alguns anos a gente participando desta família. A Deus toda a glória. Mas o pastor Paulo Cozendei praticamente cercou aqui, cercou pelos três aqui, e ele abordou de forma maravilhosa. E eu vou dizer uma coisa, Eliel. Falta de conversão realmente. Agora eu quero destacar o seguinte: Jesus, quando lá em Mateus 18, quando ele vai falar sobre a importância do escândalo, ele vem tratando sobre o perdão, porque os discípulos queriam disputar, logo no versículo 1, quem era o maior. Jesus faz uma analogia e ele usa uma criança como referência, e logo depois ele começa a falar da igreja, propriamente dito, de forma mais direta. Ele vai falar do mau exemplo daqueles para os novos convertidos. E um detalhe que a gente quer destacar aqui é que, às vezes, a disputa dentro de casa dos pais podem afetar a fé de uma criança. As disputas de líderes dentro da igreja também pode trazer escândalo para um jovem, tal como novo convertido. Ora, nós sabemos que o jovem, embora a Bíblia lá, o texto diga, ensina o menino no caminho que deve andar e quando crescer não deixe virar dele, a gente usa esse texto de forma errada porque esse texto se refere ao ofício. Ao ofício. Ensinar uma profissão. Vai no original, você vai perceber o contexto que se refere ao ofício. A salvação é um encontro pessoal com Deus, como foi dito pelo pastor Paulo. Se o camarada não tiver, não é o pai nem a mãe que vai impor. Agora, o pai e a mãe têm o dever de orientar e a igreja também de cuidar. Eu sou de um tempo em que os jovens, se hoje os jovens têm às vezes espaço demais na igreja, o culto hoje é jovem às vezes demais. Houve um tempo que o culto era velho demais. Vai chegar um dia que o culto vai ser infantil demais. Então a gente tem que ter equilíbrio. E o que acontece é que muitos jovens não recebem o espaço e o tratamento devido da igreja. Por que os jovens estão no mundo hoje? Bom, a pressão de fora para dentro é muito grande. Hoje você tem mais do que antes, você tem uma invasão na vida do jovem através da internet e que pais não estão acompanhando. Eu tenho o caso de uma menina que foi criada na infância por causa de briga e disputa dos pais, longe dos pais. Essa menina foi abandonada na internet, hoje está no homossexualismo.
criada família crente. E nem sempre você estar levando o filho à igreja significa que ele está na igreja. Muitas vezes nós empurramos doutrina, pressão e igreja, mas o pai não conversa com o filho. Um outro detalhe que os filhos veem muito é pai falando mal de pastor e de igreja dentro de casa. Essa criança passa a vida toda entendendo que igreja não é uma coisa agradável. Quando chega no momento de definir pelo seu caráter, pelas suas decisões, suas próprias decisões, ela vai ser sincera com ela. Não, meus pais sempre me mostraram que igreja não é bem isso, eu não quero isso para mim. Então são coisas que a gente vai debater aqui que, na verdade, também contribuem para o esfriamento e afastamento desses jovens. É responsabilidade nossa abraçar os nossos jovens, ir em busca deles, em busca dessa juventude, criar oportunidades para eles na igreja, até que eles tenham um verdadeiro encontro, uma conversão em Cristo. Muito bem. Pastor Walter Júnior, muito bom também, sempre tê-lo aqui, querido. Bom dia, meu mano. Bom dia, Léo. E fazer parte da história, uma vez que eu me lembro que alguns anos atrás não havia rádio FM no Brasil. Isso aí. E a Melodia inaugura e hoje ela tem a ponta, a liderança, e ver isso acontecer é fazer parte da história. Eu estou muito grato, muito honrado. Parabéns a você aqui. E toda a equipe da Melodia. Capinando com a gente aí esses anos todos aí. Eliel, olha, eu vou dizer a você que a minha opinião é que o motivo de filho de crente não ser crente, eu vou dividir em duas partes. Primeiro, que ele não se converteu. Isso aí, ser filho de crente não ser, tem que ter conversão. E conversão é um negócio dramático. É importante que a gente tenha mania de só focar um texto bíblico. A festa no céu, Jesus estava usando uma parábola, tal, a festa no céu, então conversão, festa. Mas antes da festa é um drama. Se você pensar em aniversário, a festa do seu aniversário, mas para nascer foi um drama. Teve o parto, teve dor da mãe, blá, 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 mas depois a festa. A festa no céu, sim. Agora, há um drama. Para existir conversão, é um drama. Eu estou na igreja e, de repente, eu entendi que essa conversão é meio capenga. Tem que ter um drama. Há um momento de você, opa, eu estou numa situação ruim e eu preciso sair dela. Então, não houve conversão. O segundo tópico que eu dou foco, não discordando em nada do que o Paulo disse aqui, o Paulo Considei falou, é a hipocrisia. Porque ele falou lá, o Paulo disse, né, o filho do crente vê o testemunho do pai, da mãe, tal. Aí ele chama o pai e a mãe de hipócrita. E é verdade. Agora, por que o pai e a mãe é hipócrita? Porque muitas vezes as pessoas acham, a igreja impõe, o pastor ensina, sei lá, que crente não tem problema. Você não pode ter dificuldade. A gente começa a falar, não, porque isso... Mas vem cá, tem que assumir que tem problema. Quando você fala de filho de crente fora de igreja, eu vou dar um dado aqui, Léo, que deve espantar alguns. Mas boa parte desses são filhos de pastores. Você tem, mas é uma pá de filho de pastor afastado de igreja. E é por que isso? Porque pastor não tem problema dentro da igreja. Que dentro de casa tem. Mas só que dentro da igreja ele não pode assumir que tem problema. Então a gente começa com a questão da hipocrisia. A igreja se vende, então, como um pedacinho do céu na terra, e não é. Eu acho que o pai tem que ensinar o filho, nós vamos para a igreja, e se você vê alguma coisa que você não vai gostar lá, você fica entendendo que isso é assim, porque é assim mesmo. Porque tem gente que falha lá, assim como eu sou, como sua mãe é, os irmãos também são, todos nós somos. Todos à busca de crescimento espiritual, de maturidade, de abandono de pecado, de viver em novidade de vida. Agora, a gente está brigando com esse negócio aí. Eu acho que um dos grandes problemas é que a gente fica vendendo um negócio que não é real. A gente come carne moída e arrota caviar. Eu nem sei se caviar é bom, porque eu nunca comi, mas dizem que é caro, então vamos nessa aí. A gente fica vendendo um negócio que não é real. Dizendo que a igreja é isso, a igreja é aquilo. Uma coisa, Eliel, é a gente apontar classicamente o que a Bíblia diz, o objetivo que a gente tem que seguir na vida. Tem que ser isso, tem que ser aquilo, o correto é assim, pá. Agora, que ao apontar aquilo que a Bíblia diz que é verdade, nós devemos procurar e seguir, que a gente não se coloque num pedestal, diz o seguinte, não, porque tem que ser assim, mas olha, eu também tenho dificuldade, viu? Eu também tenho dificuldade. Eu estou o tempo todo no púlpito da minha igreja ensinando o evangelho. Agora, gente, eu prego para vocês, mas eu preciso me enquadrar nesse evangelho também. A grande dificuldade, na minha opinião, é que há muita hipocrisia. Basta olhar os filhos do sacerdote ali. Isso antecede a igreja, gente. Esse negócio de filho de crente está afastado da igreja. Não é afastado de Deus, antecede. O Samuel foi chamado novinho lá e a primeira profecia de Samuel qual foi? Avisa lá que a casa de Eli vai rodar todo mundo. Eu não vou deixar os filhos dele de pé.
Isso significa o quê? Que havia hipocrisia. Está Eli mais preocupado com o ministério do que preocupado com os seus. É porque Eli é mau pai? Eu acho que é precipitado dizer isso. Eu não tenho fundamento para dizer. Agora, eu posso dizer o seguinte: filho do sacerdote Eli não pode ter problema. É filho do sacerdote Eli, poxa. Como é que vai ter alteração? Como é que as filhas do Eliel do Carmo... Afinal de contas, o Eliel do Carmo é Eliel do Carmo. Como é que vai ter problema? Walter Júnior, imagina. Nunca. Aí a gente começa a alimentar essa hipocrisia, aí a meninada cai na real, abre os olhos, uma meninada muito mais crítica do que antigamente, uma geração muito mais autêntica do que a minha, a sua, de 40 anos atrás, a gente se encaixava certinho na caixinha. A gente ainda pegou a ditadura militar e tal. Hoje, o camarada bota máscara, sem máscara, diz o que pensa, ó, dá no pé e vai embora. Eu acho que a hipocrisia precisa ser eliminada do nosso meio. Força a palavra. Cumprir os ditames da palavra. Agora, ser honesto, dizer, olha, eu estou fazendo, eu estou caminhando, eu estou crescendo. Pastor Paulo Afonso Generoso, que bom tê-lo aqui nesta terça-feira com esse tema maravilhoso, uma aula sendo dada aqui até agora, 11h18, Pastor Paulo Afonso. Bom dia, querido. Bom dia, querido pastor Eliel do Carmo, bom dia aos ilustres debatedores. Estou me sentindo aqui, rapaz, como Daniel na cova dos leões, só que é o contrário. Aqui só tem fera, né? E eu estou aqui para aprender com essa rapaziada aí, que é uma bênção nas mãos de Deus. Bom dia, povo de Deus aí, ligado na Rede Melodia, em primeiro lugar em audiência em todo o Brasil, em todo o mundo. Amém. Parabéns aí pela rádio, por esta conquista abençoada. Amém, Pastor Paulo. Mas, Eliel, assim, o tema, você conhece as razões pelas quais filhos de crentes se desviam para o mal? Eu vou apresentar a minha posição em relação a esse tema, mas pela minha maneira prática de encarar a vida e a realidade. Primeiro, o problema dos filhos se desviarem é um problema, primeiro, na minha ótica, original. É por causa do pecado. Não podemos sair fora desse eixo. É o pecado. Pronto. Deus criou Adão e Eva. Adão e Eva geraram Caim e Abel. Abel foi uma bênção e Caim foi um assassino. Explica isso. Ah, mas Abel era o filho predileto de Adão e Eva. Adão não tinha tempo para lidar com os filhos, que ele estava ocupado com a fábrica de maçã. Eva tinha que conversar sozinha e era tão ocupada e não tinha tempo para lidar com Caim. Então Caim se desviou. Na verdade, o pecado trouxe esse mal. Isso é uma razão original. Não tem explicação. O pai dos filhos, do filho pródigo, dos dois, no caso, porque um saiu, o outro ficou em casa, ninguém vai dizer que aquele pai não era um bom pai, um excelente pai, tanto que ele recebeu o filho com honra. Então, por que um ficou em casa e o outro se desviou? Então, a razão básica, na minha visão, é original, pecado original. Segundo, é uma razão espiritual. Por quê? Muitos filhos de crentes nascem na igreja, mas, como disse os nossos colegas, não nascem em Cristo. Então, não houve um novo nascimento. A rigor, o pai deveria chegar para o filho, sentar, meu filho, ó, o evangelho é assim, 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 você quer se batizar, você crê que Jesus é o teu Senhor, teu Salvador. Eu acho que poucos pais fazem isso. Então, as crianças estão ali, muitas dos filhos dos crentes estão ali até por osmose. Ele não sabe porque, o que está fazendo ali, mas o pai obriga ele a estar ali. Um dia que o pai não puder mais obrigá-lo, ele vai sair. Então, é uma outra questão que eu chamo de espiritual. A terceira razão é uma razão comportamental, já foi dito aqui. Pais que não dão testemunhos de crente, de tal maneira que o filho, eu não quero ser crente nunca. Porque ser crente com meu pai, como a minha mãe, não dá. Eu prefiro não ser. Então, acaba trazendo um sério problema. Eu vejo um texto lá em Atos 16:1, quando diz que havia uma mulher que a Bíblia chama ela de mãe de Timóteo, chegou a Derbe e a Listas, que estava ali um certo discípulo, por nome de Timóteo, filho de uma judia crente. Quando eu olho isso, eu fico apaixonado. Uma judia crente, pai, e o pai era grego. Então, olha só, ali você vê o judeu, o grego, né, que é o gentil, e o cristão. Então, os três estavam ali. E esse rapaz, Timóteo, era filho desta mulher, judia, que era crente. Então, se o pai for crente, se a mãe for crente, der um bom testemunho, ajuda. Mas preste atenção numa coisa. O ambiente por si não é capaz de salvar filho. Mesmo que ele esteja num ambiente crente, num ambiente eclesiástico, não é capaz.
E a quarta razão, Léo, é a questão educacional. A Bíblia diz, ensina o menino no caminho que deve andar. Já foi dito aqui, alguns eruditos concordam com isso, que é uma questão de treinamento vocacional em relação a apontar, mas ali Salomão está dizendo para os pais que ele tem que apontar o caminho. Olha, meu filho, esse é o caminho, andai por ele. Agora, se o menino cresceu, como diz lá no original, já está com barba, não quer mais, é a escolha dele. Agora, qual é a responsabilidade que o pai tem? Nenhuma. Agora, a rigor, o pai tem que ensinar, mostrar o caminho. Agora, não obrigar. Tem pai que pega o garoto, vai andar aqui. Se você não andar aqui, você vai levar uma coça. E aí a criança está ali, não porque ela quer, não ouve, ele vai obrigando. O dia que a criança conseguir sair daquele âmbito de obrigação, ela vai pular fora. Então, essa é uma razão que eu chamo de educacional. A outra razão, é uma razão estrutural. Por quê? Famílias sem estrutura, famílias aglutinadas, não tem estrutura, não tem hierarquia, ali ninguém se entende. Aí é muito difícil, num ambiente desse, a gente achar que a criança vai seguir o exemplo dos pais. Nós temos que dissociar e entender que o ambiente, por si, não é suficiente para salvar. Porque quem vai convencer uma criança é o Espírito Santo. Então, o que o pai tem que fazer? Pregar o evangelho para o filho. A mãe tem que pregar o evangelho para o filho. Agora, o filho tem a opção, porque quem vai convencê-lo é o Espírito Santo, de aceitar ou não. Agora, o que não pode também é atribuir essa responsabilidade, como já temos lido em algumas pessoas, achar que isso é exclusivamente responsabilidade dos pais. Não, o meu filho se desviou. Olha, vou dar um dado para você estatístico, isso é oficial. 63,76% dos jovens cristãos que se desviaram foram convertidos antes da data de 14 anos. E aí se desviaram do caminho do Senhor. Agora, o pai é responsável? Não. Ele fez as escolhas dele. E aí a responsabilidade é do moço, a responsabilidade é da moça que se desviou. O papel do pai é orientar, ensinar e apontar o caminho da verdade. Muito bem. O Vando de Rio Comprido participando, dizendo: eu, como líder de jovens da minha igreja, afirmo que são vários os motivos que levam os jovens a saírem das igrejas, como a falta de apoio do ministério e dos líderes. Hoje em dia, a igreja não investe nos jovens, diz aqui o Vando. A Dione de Nova Iguaçu dizendo: sempre preferi ficar com Jesus do que com o mundo, jamais voltaria atrás. Passo isso para os meus filhos, mas existe o livre-arbítrio. Se um dia eles quiserem deixar a igreja, a decisão é deles, diz aqui. O Paulo Roberto de Araruama diz: os cristãos apresentam a Bíblia, a igreja, Cristo, o poder de Deus, mas esquecem de apresentar o mundo aos seus filhos. E quando isso acontece, o próprio mundo se apresenta. E ele é extremamente atraente para quem não o conhece, hein, pastor Paulo Marcos Cozendei? Olha, essa questão de mundo, não é? É porque a pessoa ainda não foi solidificada e acaba sendo contaminada realmente pelos prazeres do mundo. Mas eu volto a afirmar aqui o seguinte: nós temos visto hoje no meio evangélico brasileiro um crescimento aí estatístico, segundo pesquisas aí, 35%, 40%, maioria jovem, adolescente, tá atrás desses movimentos aí chamados vento, né? Que eu costumo separar do vento, vai passar tudo isso aí. E a única coisa que vai permanecer é a palavra. Porque se o jovem não for solidificado na palavra, ele não vai conseguir se manter na igreja. O jovem adolescente não vai. Eu, por exemplo, eu não nasci num lar evangélico. Não fui de cometer extravagâncias no mundo também, até porque, aí volta a falar, tem muitos lares religiosos, tá, que não são cristãos, vamos dizer assim, não são da nossa denominação, mas que os pais têm caráter de ensinar os filhos. Tá? Meus pais não eram evangélicos, mas eles tiveram uma formação, um caráter e passaram isso pra gente. Então, eu não nasci num lar evangélico, então eu recebi essa orientação dos meus pais, me converti já adulto, tenho 2 filhos, eu tive o privilégio de batizar os 2, o Diego, o Vitor está aqui, porque no meio do caminho eles aceitaram, eles receberam a palavra, eles passaram pela classe, eles sentiram o desejo de se batizar. Então, cabe aos pais também, no segundo momento, o quê? Levar os filhos, enquanto eles estão sob a sua tutela, para a igreja. Porque se eles não ouvirem da palavra na igreja, eles vão ouvir na faculdade, eles vão ouvir no secundário, eles vão ouvir na vizinhança, tudo aquilo que é anti-Deus. E a sociedade é corrompida totalmente de alto a baixo.
Então a Bíblia diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então se ele não ouve palavra de Deus em casa, se ele não é levado ao santuário para ouvir, ele é facilmente seduzido pelo mundo. Então eu entendo o seguinte, cabe aos pais, tá? Enquanto os filhos estão sob a sua tutela, leve-os para a igreja. Quando ele crescer, vai ser maior, ele vai escolher o caminho dele, mas pelo menos foi colocado na mente dele os 2 parâmetros, certo e errado, céu e inferno, Satanás ou Jesus. Porque se ele não tiver esse parâmetro, ele vai ser conduzido. Vou dar um exemplo do meu filho aqui, na minha própria casa, já que foi falado aqui questão de filhos de pastores. Tá? A gente tinha muito temor quando ele foi para a faculdade. Então ele entrou na faculdade, tá? Começou a estudar, ele teve volta e meia ele conversava lá em casa, e teve todas as propostas, tá? De colega de faculdade, de beber, de ir para motel, de cheirar, de não sei o quê. Mas em todas as propostas que ele teve, entre os amigos, os colegas de faculdade, ele teve o caráter e a postura de dizer o quê? Não. Porque ele foi ensinado de que, ainda que ele experimentasse, ele ia colher das suas consequências. Porque tudo gera consequência. Então, quando você coloca consequência para o jovem, para o adolescente, ele é inteligente e vai vislumbrar lá na frente. Então, quando o jovem, às vezes, começa a te desviar lá na igreja, para o Jardim América, eu sento para ele e digo o seguinte: vem cá, meu querido, você quer ser o quê na vida? Ah, eu quero ser médico, quero ser advogado, eu quero ser engenheiro, eu quero ser pintor, eu quero ser... Não sei. Então, você tem um foco. Tá? Visualize esse foco, tá? Se coloca diante de Deus, porque se você se deixar seduzir pelo mundo, você vai perder o foco, vai engravidar antes do tempo, vai tomar conta de criança e você vai ficar pelo meio do caminho. Então cabe também ensino. Então vem a questão pastoral da igreja. Pastores também hoje às vezes estão deixando os jovens de lado, deixa eles fazerem o que querem, não chama para junto, não conversa, não orienta, até porque muitos pais têm jornada dupla. O pai sai de casa, o filho está dormindo, ele volta, o filho continua dormindo. A mãe tem saído para trabalhar, também para ajudar no orçamento doméstico. Quem orienta esses jovens em casa? A internet, a vizinhança, etc. e tal. Então, hoje também cabe muitos de nós, vou entrar no quarto ponto que eu não falei aqui, tem levado os jovens a sair do evangelho, diálogo. Diálogo entre pais e filhos. Muito bem. O Davidson Lucas, de Valverde, participando aqui, dizendo graça e paz a todos os debatedores. Podemos ressaltar que a decisão não é conversão. O motivo de muitos filhos desviados e até mesmo não cristãos se deve à falta de sacerdócio no lar. Isso incluindo bom testemunho, devocional e ensino da palavra. Obrigado, Davidson, pela sua participação com a gente. A Sandra, dizendo, tem um filho de 13 anos e uma filha de 7. Somos uma família de novos convertidos e eles vão à igreja conosco, mas sempre falo para eles da importância de uma intimidade pessoal com Deus e que eles devem buscar individualmente a presença do Senhor. Eles vão à igreja porque são crianças e nos acompanham. É dever nosso, meu e do meu marido, ensinarmos o amor de Deus para cada um. Ainda o Xavier de Guarulhos dizendo, consegui vencer na minha juventude porque escolhi certas pessoas com quem andei e aprendi muito com os anciãos da época, diz aqui o querido Xavier. A Giane dizendo, não falar mal de pastor é algo certíssimo, mas como fazer nossos filhos não falarem mal de pessoas que se dizem pastores que até têm o título de ladrões e tal? Isso não pode ser chamado pastor. Isso aqui que acaba acarretando muito mais aí uma saída. Como é que você vai falar para uma criança que um pastor é isso e aquilo outro e lamentavelmente está na moda, lamentavelmente, pastor Enoque e Rafael? Pastor Eliel, é complicado. A juventude precisa de bons exemplos dentro da igreja e às vezes do púlpito não parte. Ainda dentro dessa questão de jovens, eu queria dar aqui um exemplo prático. Hoje sou capelão, mas eu estou na polícia há 28 anos, faço agora em dezembro. E fui combatente de atuar em áreas de comunidade e confrontos e tal. Áreas difíceis. Certa feita, num patrulhamento à noite, no horário já avançado, eu encontrei um grupo de jovens fugiu da nossa viatura há muitos anos atrás. E naquela natural, você vai atrás para abordar, e eu peguei um menino, adolescente, menor de idade, bem jovem, usando drogas. Não estava portando drogas traficantes, estava usando drogas. Quando aquele garoto olhou para mim, ele me reconheceu. Ele disse, o senhor é pastor? Não era pastor na época, devia ser diácono. O senhor é da igreja e tal? Eu falei, sou. Eu olhei para ele e falei assim, rapaz, você está fazendo aqui no meio da rua uma hora dessa? Aí ele declinou que era filho de um diácono da determinada igreja. Eu peguei, a hora era perto, peguei esse garoto, levei para o pai. O pai estava no culto, estava na igreja. Usei o poder discricionário, não havia necessidade de autuar aquele garoto por um uso de drogas. Eu levei ele lá, chamei o pai, orientei.
Pasme, sabe o que o pai falou para mim? Dá para só dar um susto nele? Eu falei, só se eu fizer uma careta, que eu já sou feio, né? Queria que eu batesse no garoto. Eu falei, não, isso é função do senhor de educar, não é minha. Então há um despreparo. E 10 anos depois, Eliel, aproximadamente, eu fui numa ocorrência, ali no Mercado São Sebastião, que haviam furtado, invadido uma empresa e roubado um material. Tinha um camarada fugindo com uma carroça, uma denúncia, fomos atrás com a viatura, e eu peguei esse mesmo jovem, agora maior de idade, roubando. O mesmo jovem. E tive que levar para a delegacia e foi autuado. Só lembrei dele porque o pai chegou lá na delegacia e aí foi lembrado o fato que ocorreu anos e anos atrás. Ou seja, há, por muitas vezes, despreparo de pessoas até para serem pais, dentro da igreja. Dentro da igreja. Como é que o camarada vai esperar que a polícia eduque o filho dele? Então, o índice de jovens envolvidos no tráfico, na criminalidade, que saem da igreja é altíssimo. Isso é pesquisa, eu não tenho os números aqui, mas você sabe disso. Jovens envolvidos com tráfico, jovens envolvidos com criminalidade e que estiveram dentro da igreja. E muitas vezes a gente quer culpar a sua igreja, não, é despreparo na educação, de proximidade, de mostrar ao mundo, como o ouvinte falou aí, apresentar a realidade da vida. Muito bem. Deixa eu ir para o intervalo. Volto já com o pastor Walter Júnior, pastor Paulo Afonso Generoso também falando sobre esse assunto, esse tema, o tema de hoje aqui do nosso debate. Estamos apresentando Debate Melodia. Muito bem, 11h37, de volta então com o nosso debate nesta terça-feira, com temas, razões pelas quais os filhos de crentes se desviam para o mau caminho. É o tema de hoje em destaque. E você, claro, participando com a gente, recebendo o pastor Paulo Marques Cozendei, pastor Enoque Rafael, pastor Paulo Afonso Generoso e também o pastor Walter Júnior. A Neide participando aqui com a gente é de Guapi. Ela nem sempre a culpa é dos pais, quando os filhos se afastam. Às vezes é uma escolha dele. Quando minha filha se afastou, fiquei com vergonha de ir à igreja, porque as pessoas ficavam comentando sobre o comportamento errado dela. Olha aqui. Às vezes rola isso aqui. E aqui o grande perigo é pastor Walter Júnior. É o que eu falei anteriormente, Léo, da hipocrisia. A Neide é lá de Guapi, eu fui pastor lá em Guapi, um abraço pro pessoal de Guapi. Mas é a tal da hipocrisia. Não pode ter problema. É crente, e a casa do irmão lá, ó o problema. Aí parou a polícia lá na casa do irmão e agora o irmão não vai mais na igreja porque a polícia parou lá porque o filho dele está metido com gente que não presta. Deixa eu te contar uma coisa, Léo. Eu sou pai há 16 anos. Porque desde o dia que falaram que a mulher estava grávida, eu sou pai. Certo. Rapaz, eu não tive curso para pai. Não tem curso para mãe. Ninguém sabe ser pai e mãe. Sabe falar assim, não, porque eu sei ser pai, eu vou ensinar agora a ser pai, vou ensinar a ser mãe. A brisa que vai ensinar alguém, ninguém sabe esse negócio, não. Isso é conversa fiada. É história. E outra coisa, a gente tem que entender que ser pai e mãe é um desafio diário. E que não tem curso para ser pai e mãe, também não tem curso para ser filho. Não tem curso para nada disso. Eu já vi agora lançar a Bíblia para instruir casal, tem Bíblia disso, Bíblia do pai, da mãe, do avô, do tio, do primo, do colega, tem a Bíblia de todo mundo, do menino rebelde, sei lá o que tem. Tem de tudo. Não tem curso para esse negócio. Como é que vai para trocar fralda de criança? Tu vai aprender na hora que tu se largar lá com a criança lá toda suja. Tu vai ter que aprender aquele troço. Como é que faz para dar mamadeira para a criança? Tu vai aprender banho, primeiro banho. Aí é a sogra que vem, mas a sogra também vem cheia de história, porque deu um banho último há 20 anos atrás, 30 anos atrás. É um nó, ninguém sabe fazer esse negócio. A gente tem que ser um pouco mais realista, sair do mundo da fantasia e botar o pé no chão. A irmã Neide está correta. Existe a possibilidade do pai orientar mal ou não orientar o filho? Existe essa possibilidade. Ele deve procurar conversar com o filho, orientar, ensinar. Deve. Agora, existem filhos que não são orientados, que a orientação que tem é a pior possível, o exemplo é o pior possível, mas eles acertam na vida. Então fica claro que é a opção de cada um. A outra coisa que eu quero abordar é sobre a igreja. Dizer que a igreja, um ouvinte aí falou aí, de que a igreja não dá apoio ao jovem. Eu não sei de que planeta ele veio, porque a igreja dá toda a voz ao jovem. Eu acho que hoje é muito raro uma igreja que não dá voz à juventude. O problema da juventude não é falta de voz. O problema da juventude é falta de discernimento. Saber posicionar. A outra coisa que eu achei muito legal do ouvinte, o pai tem que apresentar o mundo ao filho. Não é apresentar o filho ao mundo, dar um copo de cerveja para ele, não é ir lá fumar com ele, mas mostrar para ele a realidade da vida. A gente tem um amigo em comum, eu e você temos um amigo em comum, que o filho dele, ele falou para mim uma vez que o filho dele foi minha ovelha. Aí você sabe quem é. Ele disse que o filho dele não queria comer. Aí disse que ele pegou o filho, botou no carro, saímos lá de Mesquita, capital da Baixada, veio no centro da cidade aqui,
e mostrou as crianças revirando lata de lixo para comer. Chegou pelo garoto aí, tá vendo aí? Ó, você não quer comer em casa, mas olha a realidade da vida aqui, ó. Olha como é que tá esse pessoal aqui. Voltou o garoto, passou a comer, depois ficou uma bolinha, ficou redondinho. Ou seja, é mostrar a realidade da vida. Tem pai que só leva o filho para a igreja. Não leva o filho num cinema. E lá, mas pastor, no cinema, tem crente que acha que cinema é pecado, né? Mas o cinema, vai lá e mostra para ele o que é certo e o que é errado. Sabe por quê? Você não tem controle com o que o seu filho vê na televisão, na internet, em lugar nenhum. Não adianta você ficar escondendo mais as coisas. Mostra para ele, dialoga com ele, conversa com ele. Agora, com tudo isso, a decisão é dele. Você não tem como resolver isso. Paulo falou aqui no intervalo, ó, não dizer que a igreja é o espaço onde vai converter, não vai. Não é por aí. É por isso que eu disse que a conversão é um drama. Você tem que passar pelo drama da conversão. Você tem que cair no pecado, cair na realidade do pecado. Meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? E aí o filho de crente, muitas vezes, não passa por isso, porque ele está acostumado na igreja. Você fez o que é de errado? Não fiz nada. Aí ele acha que ele não precisa de conversão. Ele não matou, não roubou, não cheirou, não fez sexo antes do casamento. Ele está lá bonitinho, inteirinho na igreja, ele não precisa se converter. Então, há muitas questões atrás disso aí. Eu acredito que o debate está elucidando e levantando todas elas. Muito bem. A Vanessa Caldas de Japeri dizendo, na minha opinião, os filhos dos crentes estão fugindo da igreja pelo mau testemunho que os pais estão dando em casa. O Renato Cordeiro de Magé dizendo, se filho de crente tem que ser crente, então filho de bandido tem que ser bandido. As pessoas têm que ter opção, né? A escolha, a culpa não é dos pais, e sim uma questão de opção, hein, pastor Paulo Afonso Generoso? É isso que eu disse. Eu acabei de postar no meu Face uma frase que eu disse o seguinte, o homem não é produto do meio, é produto de suas escolhas. Eu estava, quando apresentei o meu convite de formatura na minha igreja, eu fui criticado pelo dirigente que leu com sátira, porque eu ia me formar em teologia, e em 1975, há quase 40 anos atrás, né, era complicado, me criticou. No entanto, aquilo nada me abalou. Então, não é o ambiente que vai mudar a gente, nós é que temos que influenciar o ambiente. Eu me lembro que eu fiz um curso onde o cidadão estava dizendo, não, que o homem é produto do meio, aí um cidadão levantou, todo mundo em silêncio, ele foi lá, pegou a bandeira do Brasil e limpou o sapato dele. Todo mundo, ele mudou o ambiente. Então, a questão é que a gente fica achando um culpado. Essa questão de achar culpado, Eliel, é uma das coisas que eu mais odeio. Ou seja, a gente quer achar um culpado. Isso é coisa do diabo. Quem é o culpado? O culpado são os pais. Não, o culpado é a igreja. Culpado é a pessoa que fez a escolha errada. O cidadão fez a escolha errada, vai culpar quem? Ah, não, mas ele cresceu numa sociedade, não tinha apoio, não tinha isso, não tinha aquilo. Isso é vitimização barata, Eliel. A verdade é o seguinte, eu também cresci no meio de bandidos e me tornei um pastor. Eu me formei, fiz 2 faculdades e no meio de bandidos eu nunca cheirei cocaína, nunca fumei maconha e os meus colegas faziam isso. Os meus colegas furtavam, roubavam, eu nunca fiz isso. É uma questão de recusar e uma questão de não poder. A grande questão é que os jovens que querem dizer, não, a igreja não tem programa, a igreja não precisa de programa. Não precisa de programa nenhum. O que nós precisamos está lá em Salmo 119, versículo 9. Como fará o jovem, como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Tem que observar a palavra, a despeito de qualquer coisa. Se ele recebeu orientação ou se não recebeu, ele precisa, primeiro, se converter, se convencer de que é pecador e que precisa de um salvador. A coisa é tão simples, é como beber água, Eliel. E aí as pessoas, não, porque a igreja tem que ter um programa. Que programa? Jesus não fez programa, Jesus pregava o evangelho e as pessoas tinham que obedecer aquilo ali, cumprir aquele propósito. Então hoje a gente está querendo enfeitar o pavão. A gente quer botar um monte de luzes de Natal no pavão, o pavão já é bonito por natureza. Então a questão, ninguém é culpado, Eliel. Culpado é a pessoa que faz a escolha. Jesus disse assim, olhai para os lírios do campo. Está lá uma terra negra, suja, cheia de bactérias, cheia de estrumes, e o lírio é lindo, é belo. Por que a juventude não emerge também no meio dessa terra nojenta, desse mundo asqueroso, cheio de pecado, e não se torna um baluarte do evangelho? É igual a Amós. Olha, eu não escolhi ser profeta, não. Eu era boiadeiro, eu era cultivador de sicômoro, mas Deus me fez. E aí a pessoa precisa escolher o seu caminho. Agora, ficar atribuindo a responsabilidade para o pai
O pai, às vezes, a irmã ora e diz assim, porque a irmã está só orando e não educa o filho. Aí só a irmã educa o filho, mas a irmã não orou. Aí só a irmã orou e educou, mas a irmã tinha que jejuar. E então a gente fica querendo botar, Eliel, mais azeitona na empada. A gente fica achando que nós temos uma solução mágica para esse problema. O pastor Walter disse tudo. Ninguém aprende a ser pai, ninguém aprende a ser mãe, ninguém aprende a ser filho. A vida é uma escola. Agora nós temos que sair desse mundo ideal para o mundo real. O ideal é isso. O ideal é que o pai eduque, faça tudo. Isso é o ideal. Mas o real é que tem pai que nunca recebeu uma instrução, não sabe nem o que fazer. Tem pai, tadinho, que ele não tem nem a segunda série primária, ele não sabe o que fazer. Então ele passa apenas o que tem, o que ele recebeu por herança do seu pai, do seu avô. E aí, esse é um círculo vicioso. Então nós vamos querer achar que esse pai que não educou o filho corretamente é culpado? Não. A Bíblia, a minha Bíblia diz que o homem dará conta de si mesmo a Deus. Não, Deus, eu não me desviei porque o pastor da igreja não tinha um programa. Não, eu me desviei porque o pastor lá não falou. Eu me desviei porque meu pai não me ensinou. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus e não tem essa história de dizer que é culpado, é fulano de tal. Isso é coisa do diabo, é o diabo que gosta de acusar. Bom, essa questão que está sendo discutida aqui, ela é sensacional, ela é maravilhosa. A palavra do pastor Paulo Afonso, ela é sempre centralizada. Mas vamos lá. O papel de educar é dos pais. Ponto 1. Deuteronômio 6,6. Senão eu vou ter que rasgar aquilo ali. Ponto 1. O sujeito não foi à escola, mas ele aprendeu a ter caráter. Tem filho de juiz aí, bandido. Então não é conhecimento. Como é que a gente faz? Pastor Enoque e Rafael. Eu concordo com essa colocação do pastor Paulo, com uma observação que você já está fazendo, Léo. Eu iniciei aqui com Mateus 18. Jesus pega uma criança e responsabiliza que quem escandalizar um desses meus pequeninos, e depois ele pega isso e faz uma analogia com pessoas novas na fé. Há uma responsabilidade, sim, de ensinar, de educar, e isso pode contribuir para escandalizar. Tanto que a Bíblia vai dizer que vai prestar conta quem quiser causar escândalo. E depois, quando vai no versículo mais à frente, diz que o Senhor, que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E lá na frente vai falar da ovelha que se perdeu, que ele deixa as demais no aprisco e vai em busca. Há uma responsabilidade não só de conservar, como de ir em busca. É claro que, em última instância, a decisão pessoal pela salvação é do camarada. Ninguém pode salvar ninguém. Agora, peraí, você toma decisões baseadas em dados, em informações, em ambiente, sim. Se o ambiente não é capaz de converter, então ele não pode ser capaz de perverter. E nós sabemos que o ambiente perverte. Então, um ambiente bom ajuda na conversão. Agora, a conversão, o que é conversão? É uma palavra militar. É uma palavra militar. A conversão vem de você mudar de direção. Onde vem direita, vou ver, esquerda, vou ver, conversão à direita. No trânsito a gente vê muito isso. Agora, você faz uma conversão baseada em sinalizações. Ninguém vira um trânsito à direita se não tiver um sinal indicando. Ora, a minha vida, a minha igreja, o meu pastor, os meus pais, são sinais que indicam as conversões que eu posso fazer ou que eu devo fazer. Em última instância, eu vou decidir ou não. Concordo plenamente com a mesa. Agora, há uma grande responsabilidade em sinalizar de forma a favorecer, facilitar o aprendizado da juventude para que eles possam fazer opções e decisões com qualidade, sobretudo pela salvação. Pastor Paulo Marcos Cozendei. O livro de Daniel, capítulo 1, nos deixa bem clara essa questão, quando nós lemos no versos 8 o seguinte: resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as sinas e iguarias do rei, porque ele já tinha um parâmetro anterior. Tá? Então a escolha, é claro, obviamente, agora enquanto ele está formando caráter, 6 anos, 7 anos, 8 anos, é o pai que tem que dar o primeiro norte para ele. Porque aqui a questão do pastor Paulo, acho que nós somos mais, né? Acho que ele aqui regulamos um pouquinho a idade. Os nossos pais, o meu pai recebeu do meu avô, ele não tinha estudo, mas ele recebeu o quê? Caráter e moral. Respeita as meninas, tá? Não minta.
Se você compra, você paga. Então, ainda que ele não tivesse um vocabulário estudo, tá? 2º, 3º grau, ele nos passou o caráter. E esse caráter, essa ética, essa moral que vem permanecendo. E aqui nós vamos ver que Daniel, ele pôde escolher porque ele recebeu o caráter dos seus pais. Ele recebeu o ensino de não se contaminar. Ele teve um parâmetro. Estava diante dele as coisas mundanas, pagãs, e estava diante dele aquilo que ele aprendeu lá atrás. Qual foi a decisão dele? Firmemente resolveu Daniel nos contaminar. Daniel, Ananias, Misael, Azarias, porque ele teve um parâmetro. E ele, vou dizer uma coisa que talvez vai chocar algumas pessoas aí que estão ouvindo. Tá? Tem muitos filhos, tá? Não estou dizendo que isso é regra, isso é exceção. Mas tem muitos filhos de budista, de muçulmanos, entendeu? De outras religiões que dão muito exemplo de caráter, de personalidade, que muitos filhos de evangélicos na igreja. Justamente por essa questão. Falta de parâmetro bíblico. É o que a gente colocou aqui no início. Tá? A pessoa dentro da igreja é uma coisa, fora da igreja é outra. Nós não somos crentes camaleão, se ajustar ao meio. Ou eu sou, ou eu não sou. Então esse é o problema que a gente tem visto hoje. Muito bem. Passou, pastor Walter Júnior. Caráter e moral nada tem a ver com o evangelho. Nem todo mundo que tem caráter e moral é evangélico. E nem todo que se diz evangélico tem caráter e moral. Então, a diferença que eu estou fazendo é essa. Eu acredito que a responsabilidade do pai orientar. Ponto. É a responsabilidade do pai ensinar. Agora, eu acho que a gente deve baixar a bola e a igreja deve dar o ambiente adequado para as pessoas falarem dos seus problemas. Porque cria hipocrisia. O pai dentro de casa vive situação difícil, porque dentro de casa é que a gente sabe como é que é. Daqui a pouco fecha a porta, é que a porca torce o rabo. Aí a gente vai ver quem é. Não, porque lá na igreja diz que é isso, que é aquilo outro. Mas no convívio é que está a dificuldade. As pessoas encontram, os pais encontram tranquilidade para chegar na igreja, no gabinete do pastor e falar das suas mazelas, das suas lutas, das suas próprias fraquezas. A maioria das pessoas não se sentem tranquilas com isso. Aí elas vivem uma vida dupla por causa da hipocrisia que lhes é imposta. Eu acho que a pessoa é responsável por sua decisão. Acredito que o ambiente onde ela está sinaliza. Gostei, viu? Aprendi com o Enoque. A conversão, você tem indicativos, é o que ele está falando. Você tem que pegar dedo de garoto lá e dar dica para ele. Agora, sem essa de que ele abandonou o evangelho, a culpa é do pai e da mãe. Não, é desculpa. Isso aí é desculpa. Isso aí é desculpa e tem muita gente deitando em cima disso. É porque a minha igreja não deu apoio. Você está querendo ir para bagunça, está querendo arrumar uma desculpa. Agora, que ao pastor cabe dar o testemunho e ensinar, que aos pais cabe dar o testemunho e ensinar, e aí a decisão do indivíduo é o componente de fatores que vão definir se ele segue no evangelho ou não. Sabendo o quê? O pai vai responder. Como o Enoque levantou aqui, o pai responde. Ou qualquer que desviar alguém. Mas hoje eu não sou da igreja porque tem muito pastor ladrão. O pastor ladrão dá conta dele. Mas você que está longe do evangelho porque tem pastor ladrão, tu vai dar conta da tua alma. Cada um cuida de si. É como disse o outro, a lei do Muricy. Pastor Paulo Afonso Generoso. Eu acredito que o pastor Walter fez a colocação bem coerente com essa realidade. Ou seja, nós não podemos também eliminar uma questão, Liel, que eu percebi isso num debate aqui, de um pai que sofreu muito quando alguém disse que os pais são responsáveis pelo abandono dos filhos da igreja. Esse irmão sofreu. Quando eu disse que não era, aquele irmão sentiu um alívio. Depois ele foi me procurar, ele não é da nossa igreja, mas, olha, sentiu um alívio. Quantos pais agora, nesse momento, pode ter certeza disso, estão sofrendo com sentimento de culpa, dizendo assim, eu fui culpado do meu filho se desviar. Pode ter certeza, se você fizer uma pesquisa, vai aparecer muitos pais achando que eles foram culpados. Eles podem ter concorrido, é uma coisa, concorreram para aquilo, ou seja, não pegaram o texto, não explicaram, mas a responsabilidade espiritual é da pessoa, não é do pai. Ele tem uma responsabilidade moral. Quando Salomão fala, ensina o menino no caminho que deve andar, Salomão está falando sobre a perspectiva moral, a formação moral, não é salvífica. A salvação ela é individual.
A pessoa escolhe. A Bíblia diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E a Bíblia diz em Lucas 13:3 que se todos de igual modo não vos arrependerdes, perecereis. E aí não adianta chegar para Deus amanhã e dizer, mas foi a igreja que não me ensinou direito, foi o pastor, foi o meu pai que não me ensinou direito, foi a minha mãe, foi lá o debate que não esclareceu corretamente. Não, a responsabilidade é dele. Sim. Agora, tem pais que estão com sentimento de culpa, Eliel. Muitos dos pais estão achando que eles são culpados do filho estar no mundo. Eles vão dizer, meu Deus, eu criei meu filho no evangelho, por que meu filho... Eu imagino Eva. Eva devia estar assim... Alguém vai dizer, mas é porque Eva orava muito, não cuidava de Caim. É porque Eva conversava muito com as amigas dela, não tinha, né? Então ela imaginava as amigas e tal. Como é que você vai dizer, como é que você vai imaginar e entender que Caim se desviou? Por que os filhos de Jacó também, não é verdade? Então a gente não pode achar que existe um padrão, que existe uma atribuição exclusiva a essa falta de educação. A educação faz parte do mundo ideal. O pai tem o dever, eu até vou um pouco mais, acho que ele tem obrigação de ensinar. Agora, ele não é responsável se esse filho, depois de educado, ensinado, orientado, se afastou do caminho. Pai, não fique com sentimento de culpa. Libere isso aí, tira isso do seu coração. Você não é responsável, você não vai dar conta do seu filho. Você vai dar conta da sua vida. Agora, se você errou na educação, você pede perdão a Deus, Deus vai te perdoar. Agora, não fique com sentimento de culpa, achando que o filho está no mundo ou está na prisão por sua causa. Você contribuiu, você ajudou e você que empurrou teu filho para fora da igreja, porque tem muita gente assim sofrendo. É verdade. Essa questão que o pastor Paulo elenca aqui, só para a gente fechar aqui o nosso debate, de fato, tem muitos pais agora, e outra, culpados saem das igrejas culpados, porque lá do púlpito vem essa informação de que ele que é o culpado do jeito que está lá. O papel do pai é ensinar. A decisão quem toma é o filho. Ponto, acabou. Qualquer que seja ela, acabou. Se você ensinou seu filho, fica tranquilo. Tenha paz no seu coração. Mais nada, é só isso. Nós estamos terminando esse nosso debate. Uma pena. Tanta coisa pra gente poder falar aqui. Mas, vamos lá. Quero agradecer essa mesa fantástica, né? É por isso que o debate Melodia, primeiro lugar, não tem pra ninguém. Os pastores que passam por aqui durante a semana tem sido, assim, de um aprendizado muito grande. Quero agradecer. Meu querido pastor Enoque Rafael, obrigado, meu grande irmão. Eu que agradeço, Eliel, e só deixo uma palavra final para a nossa juventude. Fui jovem, nasci na igreja e passei por toda sorte de dificuldades, mas não deixei a igreja porque a igreja cuidou de mim. A igreja é o seu lugar, independente do que você esteja vivendo ou atravessando. Não é deixar a igreja que vai resolver, certo? A igreja tem palavra de Deus, remédio para te curar. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui. Estou viajando amanhã para Fortaleza. Isso aí, garoto. Congresso dos Militares do Brasil. Se tiver um seu convidado, serei um dos preletores lá. Viajo amanhã, volto segunda-feira. Que Deus abençoe a todos os militares que estarão reunidos naquela conferência de militares evangélicos do Brasil. Deixa aqui o meu e-mail, capelãoenoquerafael@gmail.com, capelãoenoquerafael@gmail.com. E o nosso Face, você me encontra lá, Enoque Rafael, e no Twitter, Enoque Rafael 1. É um prazer conhecer você, estar com você. Muito obrigado pela sua audiência na Melodia. Você é que nos ajuda a fazer essa festa maravilhosa aqui para a glória de Deus. Maravilha. Lembrando que logo mais às 9h30 da noite tem o nosso Cristo em Casa, hein? Vai estar pregando o pastor César de Andrade, da Igreja Batista Favos de Melo, em Jacarepaguá. Grande culto logo mais, quero convidar você. Pastor Paulo Max Cozendei. Obrigado, querido. Que agradeço, Eliel, sempre um privilégio estar aqui. Eu também quero deixar uma palavra para os jovens. É o seguinte, jovem, não desista de você. E se você desistir de você, querido, nem Deus pode te ajudar. Porque Deus, ele só ajuda, só trabalha naqueles que querem ser trabalhados. Deus não vai desistir de você. Quero mandar um beijão aqui para todos os membros da Igreja Batista Jardim América. Hoje eu estou bem acompanhada, minha esposa Selma está por aí, com o filho Vitor, o Diego está trabalhando. E eu quero deixar aqui também o nosso agradecimento em poder fazer parte aqui, tá, dessa rádio, desse debate também da Igreja Cristo em Casa. Maravilha. E nós nos sentimos muito honrados e aumenta bastante a nossa responsabilidade aqui. E verdade, parabéns a você, Eliel. Você merece, você tem trabalhado para isso anos e anos. Glória, e Deus honra, Deus honra. Deus te abençoe. Prazer em rever o pastor Paulo Afonso aqui, pastor Enoque também. E
Walter Júnior, a gente tá sempre aqui na terça, né? No nosso. Não é, Walter? Deu uma dica para ele desopilar aí, depois ele Tá vai ver. certo, tá bom. É boa. Quero agradecer a Luciene Severo, a Gabriela Piras, a Lorena Paris, também a Natália Melo, pela participação aqui com a gente. Pastor Paulo Afonso Generoso, obrigado, querido, pela participação aqui com a gente. Obrigado a você, Léo, por mais uma vez estarmos juntos aqui. Queria aproveitar esse espaço e mandar um abraço pro meu filho, Peterson Erle Generoso, que está na escuta. Ele está rodando aí esse Rio de Janeiro em algum lugar. Abraço e pra eu quero ele. mandar um abraço para ele, Peterson Erle Generoso. Quero também mandar um abraço para a senhora Ana, esposa do seu Rogério, um marmorista, que está fazendo um trabalho lá para mim. Eu disse que ia mandar um alô, me lembrei de mandar, que normalmente eu não me lembro, né? A idade é um problema. Mas quero também informar todo o pessoal de São Gonçalo que hoje à noite estamos lá abrindo a Bíblia, estudando a palavra de Deus. Depois não reclama que não teve ensino. Toda terça-feira estamos lá ensinando a Bíblia. Se você não vai, fica vendo a novela Escravizaura, depois vai reclamar comigo. Essa é né? boa. Não, depois pastor, vai chegar assim, eu não tive estudo. Tá lá, a gente abre a Bíblia. O povo não vai, Leão. Né? O povo não vai, eu lamento. Mas eu estou estudando a Bíblia. Mateus, capítulo 24, terminamos. Mas vamos fazer uma conclusão hoje muito importante. Vamos trazer um estudo muito interessante. Convido todos vocês de São Gonçalo a estarem conosco. Que Deus nos abençoe. E uma palavra para os jovens. Olha, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, porque Deus tem uma vitória para todos os jovens que permanecerem. Tu, porém, vai até o fim. Seja fiel até o fim e receberá a coroa da vida. Amém. Meu querido pastor Walter Ferreira Júnior. Obrigado, irmão. Obrigado você, Léo, pelo convite, equipe da Melodia. Prazer estar com os irmãos. A dica está recolhida, apreendida e vou olhar. Dica do Paulo é sempre legal, do Conzidei é sempre bacana. Eu quero convidar as mulheres que estão ouvindo a Melodia, que moram lá em Bangu. Sexta-feira nós teremos o Entre Elas, uma reunião de mulheres, o culto das mulheres da igreja, o primeiro Entre Elas, na próxima sexta-feira, dia 13, às 19 horas, na Igreja do Rio da Prata. Rua dos Limadores, 866, em Bangu. Antes da sexta, amanhã, quarta-feira, culto de oração, estudo bíblico às 20 horas. Domingo, 8 horas da manhã e às 19h30, você é nosso convidado. Beijão, Eliel. Um abraço. Outro, obrigado. Valeu, pastor Walter Júnior. Valeu, gente. Deus abençoe a todos. Logo mais, então, o nosso novo encontro aqui na Melodia, no nosso Cristo em Casa, às 9h30 da noite. E amanhã, às 8 da manhã, com o nosso Disque M, às 11, com o nosso debate, o Debate Melodia. A pós-modernidade tem influenciado negativamente ou positivamente a igreja evangélica, hein? A pós-modernidade, tudo que a gente está vivendo aí. É o tema de amanhã, aqui do nosso debate, a partir das 11. Deus abençoe a todos. Edinho Lobo e Débora Lira, a partir de agora, no comando do Tarde Maior. Obrigado, gente, pela liderança, obrigado pela audiência. Valeu! Amanhã, você ouve mais um Debate Melodia.